O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Mais uma vez, toda a Assembleia com força. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vejamos, através desse testemunho, como Deus é bom. Boa noite, Padre. Gostaria de testemunhar sobre a minha graça alcançada por meio do cerco de Jericó. Havia alguns cercos que vinha orando e pedindo por um emprego, pois já estava desempregada fazia mais de um ano, e já estava com meu coração sem esperança. Neste último cerco, certo momento, o Senhor pediu para que levantássemos as carteiras de trabalho, para orarmos pelos desempregados na presença de Jesus Eucarístico. Levantei também a minha carteira e clamei a Jesus para que fosse concedida a mim a graça de um emprego. Pois bem, algumas semanas depois, saiu a lista de convocação de um concurso que fiz em 2017. E o meu nome estava lá, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta data, assinei meu contrato de trabalho. Que felicidade! Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Que Deus seja louvado. Ana Cristina, está presente? Cadê a Ana Cristina? Lá no fundo, vamos aplaudir, porque Deus é bom. Deus é Pai. Bendito seja Deus por isso, que Deus tem olhado para nós, para as nossas angústias, para os nossos sofrimentos, para as nossas necessidades, porque o Pai, que é Deus, sempre tem os seus olhos voltados para os seus filhos. Mas vamos
olhar para aquilo que a liturgia hoje da palavra nos provoca. Se você é uma pessoa um pouco mais atenta naquilo que a igreja vai nos propondo através das leituras, sobretudo no Evangelho, você tem percebido que há algum tempo já, algumas semanas, o evangelista Mateus tem colocado Jesus, narrado Jesus fazendo o Sermão da Montanha. O capítulos 5º, 6º e 7º do Evangelho de São Mateus é Jesus no Sermão da Montanha. E aí nós fomos ouvindo durante esse tempo, esses dias, que Jesus de forma muito prática vai nos ensinando como devemos nos comportar neste mundo. Jesus de forma muito prática vai nos orientando, vai nos ajudando a compreender como nós podemos viver a nossa identidade filial, a nossa identidade cristã neste mundo. Como nós devemos nos comportar como pessoas católicas, cristãos, filhos de Deus, que fazem a experiência com o amor misericordioso de Deus, como devemos nos comportar neste mundo. Então, Mateus foi mostrando Jesus dando explicações, ensinamentos práticos de como deveríamos viver. Nada mais é, se nós olharmos capítulos 5, 6º e 7º do Evangelho de Mateus, é um manual de santidade. Se você quer aprender a ser santo, se você quer, eu queria um resumo da Bíblia para eu viver a santidade, como é que eu vou conseguir? Leia o capítulo 5º, 6º e 7º de São Mateus, que ali está o manual de santidade para todos nós. E hoje, já no final do capítulo 7º, já no final do Sermão da Montanha, Jesus como que sintetiza aquilo que ele ensinou. Ele passou os 2 capítulos pregando, mostrando, e hoje ele faz essa analogia da necessidade de construirmos a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia. Uma realidade do qual nós conhecemos, falamos, sabemos, e aí nós vamos entender por que dessa necessidade de construir a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha ou sobre a areia. Vejamos como que Jesus mostra a ambiguidade, a diferença de construir sobre a rocha e a diferença de construir sobre a areia. A missão é uma só, são 2 pessoas. Qual é a missão? Construir uma casa é a resposta. A missão é construir uma. Quem está lá em casa não ouviu. A missão é construir uma. Então a missão é única, construir uma casa. Temos 2 pessoas. Uma, um homem prudente que constrói a casa sobre a. Muito bem, ouviram isso direitinho. E o outro constrói a casa sobre a areia. Muito bem. Uma missão: construir sobre a casa, construir uma casa. 2 homens, 2 escolhas. Primeiro, construir sobre a areia. Construir sobre a areia é fácil, porque gasta menos tempo, eu não tenho que furar a rocha. Eu faço um alicerce, posso até fazer até fundo, mas a areia é fofa, eu consigo cavar facilmente. Eu consigo construir uma casa bonita, bela. Eu consigo construir essa casa o mais rápido possível, porque o terreno é fácil para eu poder mexer, para eu poder fincar, fazer ali o alicerce, enfim, tudo aquilo construir é muito fácil. Eu posso desfrutar da minha casa muito mais rápido do que o vai construir sobre a rocha, porque é muito mais fácil. Eu escuto a palavra de Deus, eu venho a canção nova, eu oro em línguas, eu estou engajado lá na minha pastoral, na minha paróquia, eu acompanho a TV Canção Nova, todo dia, 24 horas, minha TV está ligada na Canção Nova, sou sócio da Canção Nova, estou ajudando a Canção Nova, mas 2 pessoas que estão empenhadas numa missão de construir uma casa. Aquele que constrói sobre a areia, ele escolhe o caminho mais fácil. Por quê? Ele ouve a palavra, ele conhece Jesus, ele ora em línguas, é sócio da Canção Nova, é pregador, é agente de pastoral, está aqui na Canção Nova de Aracaju toda quinta-feira, orando, clamando, acreditando, evangelizando, mas ele escolhe o caminho mais fácil.
o caminho do não comprometimento com a santidade. Veja, essas duas pessoas que Jesus está narrando hoje, que ele está fazendo essa comparação, não são pessoas pagãs, não são pessoas que estão no mundo, não são pessoas que estão no pecado, são pessoas que conhecem Jesus, que ouviram a palavra do Senhor, mas esse que constrói sobre a areia, ele escolhe o caminho mais fácil, ele não se compromete com Deus, com a santidade, ele quer desfrutar deste mundo, por isso ele constrói sobre areia. Porque o seu coração, aquilo que é o objetivo da sua vida, não está pautado pelas coisas eternas, não está pautado pelas coisas do céu. Ele é uma pessoa boa, ele vem à missa, ele participa, ele reza, ele ora, ele é uma pessoa de virtudes, ele não é uma pessoa maldosa, pecaminosa, mundana, não. Mas é uma pessoa que vive, tem uma vida medíocre, porque é uma vida do qual falta o elemento da radicalidade. Ele escolhe o que é mais fácil. É mais fácil eu rezar, é mais fácil eu ouvir a canção nova, eu ser uma pessoa de oração, eu rezar o terço, é mais fácil tudo isso, mas eu não deixar o efeito da graça me moldar, fazer em mim um homem novo. É muito fácil eu ser um homem de oração, um padre que prega, um padre que veste as melhores casulas, um padre que faz os melhores discursos, o padre que tem a melhor direção espiritual, mas se eu não deixo a graça de Deus me moldar, se eu não me comprometo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a santidade de vida, se eu não tenho uma vida de radicalidade, de santidade, eu estou construindo a minha vida sobre areia. E é isso que Jesus está mostrando a nós e fazendo a nós perceber que não são pessoas mundanas. Construir sobre areia não é uma pessoa mundana. É a tentação que todos nós corremos, de ouvir, de receber de Deus, mas não se comprometer com Deus, de querer os milagres de Deus, de querer os prodígios de Deus, de querer a conversão de Deus, de querer o emprego de Deus, mas não querer a vida de santidade que Deus pede para nós. Eu quero aquilo que Deus pode me dar, mas não quero a santidade que Deus tem para mim. Eu me contento com aquilo que é humano, aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro. Nós ouvimos o testemunho da irmã, de Deus dar a ela a graça do emprego, do qual ela estava pedindo há mais de ano. Mas a sua vida não pode pautar no emprego, a sua vida tem que pautar pela santidade que Deus tem para ela e tem para nós, e tem para cada um de nós. Construir sobre a areia a nossa vida é ter uma vida direitinha, mas uma vida que está pautada pelas coisas desse mundo e não pela glória de Deus. Não é porque eu rezo, não é porque eu sou fiel, que a minha vida está pautada pela eternidade. Eu posso rezar, mas minha vida está enraizada nesse mundo, pelas coisas deste mundo. E quando eu falo coisas deste mundo, não estou falando de pecado, de coisas tão erradas, não. Mas o meu coração está tão pesado, que ele não está voltado para a glória de Deus, somente para este mundo. Uma missão de construir uma casa. A missão de construir uma casa. 2 homens, 2 escolhas. O segundo homem, ele vai construir a sua casa sobre a rocha. A areia foi a primeira. Sobre a rocha, isso mesmo. Furar uma rocha é fácil, sim ou não? Já tentou furar uma rocha? Eu também não, mas eu acho que deve ser duro. Se a gente quebrar um concreto já é difícil, imagine uma rocha. Fazer o alicerce na rocha é fácil? Exige suor, sim ou não? Exige esforço, sim ou não? Vai demorar mais se construir uma casa sobre areia, sim ou não? Isso é a vida de santidade, de radicalidade. Isso é construir a casa, a nossa vida sobre a rocha. Eu escuto a palavra de Deus, eu venho a Canção Nova, eu oro, eu sou agente pastoral, eu assisto TV Canção Nova de 24 horas, estou lá ligado, ou na TV, na rádio, na internet, sou sócio, 24 horas na Canção Nova, vestindo a camisa Canção Nova, mas eu estou comprometido com a palavra de Deus. Eu sou igualzinho o homem da casa
da casa sobre a areia. Eu sou igualzinho. A diferença está no comprometimento com a palavra e com a santidade. Só que ser santo é fácil, sim ou não? É fácil, sim ou não? Ah, bom, achei que fosse fácil, que para mim está difícil, viu? Tá uma luta louca. Misericórdia, Deus de poder. Mas, por que furar a rocha? Construir a casa sobre a rocha? Eu tenho que escolher a rocha. Eu tenho que estudar a rocha. Eu tenho que perceber qual rocha eu posso furar. Porque se eu posso furar a rocha errada, eu posso furar e a rocha quebrar de vez. Então exige trabalho, exige estratégia. Vida de santidade é uma vida de estratégia, do qual eu sei para onde eu quero chegar e como eu vou chegar no céu. Eu preciso ter estratégia, olhar para a rocha e perceber: aqui eu vou construir, essa rocha eu posso construir, essa rocha eu posso furar. Ou seja, para onde eu quero ir, eu não posso viver, deixar a vida me levar, a vida leva eu pela barriga, não. Eu preciso viver sabendo para onde eu quero ir e como eu vou chegar ao meu destino. Sabendo que nessa vida de estratégia eu vou ter que suar a camisa para renunciar ao pecado, para poder perdoar, para poder amar, ser sinal de cristão dentro de casa, com a minha família, no trabalho, na faculdade, dentro da igreja. Não é fácil a vida de compromisso, porque exige de nós suor, exige de nós esforço, sacrifício, para nos comprometer com a santidade e com a radicalidade. Não é fácil, no mundo que nós vivemos hoje, eu sei que não é. Mas não é impossível viver a santidade neste mundo. Difícil é, sim. O mundo nos persegue, sim. O mundo vem com bombardeio sobre nós, de pecado, de malícias, de maldade, sim. Mas se nós estamos comprometidos com a palavra de Deus, se nós estamos comprometidos com a santidade, se nós estamos comprometidos com a vida nova, o nosso coração não será seduzido por este mundo. Ou eu me comprometo com o mundo, ou eu me comprometo com Deus. Construir sobre a rocha é fazer essa escolha de me esforçar, sim, de suar a camisa, de me comprometer, de dizer não ao pecado, às situações, de deixar que a graça modele a minha vida, o meu coração, a minha história, para que tudo aquilo que é meu seja voltado para Deus, seja voltado para o céu. Eu preciso construir a minha família para o céu. Os pais se preocupam demais, e tem que se preocupar com que o filho estude, aprenda, que o filho se realize neste mundo, mas os pais esquecem de dar a única herança que ele merece, o céu. O pai de família sai de casa para trabalhar, para lutar, e tem que fazer isso mesmo, é o papel do pai e da mãe. Mas não podemos esquecer que aquilo que é essencial para ele é ensiná-lo a amar a Deus. Que bonito ouvir de uma mãe esses dias, que a oração dela era que o filho dela amasse mais a Deus do que ela. Que bonito. Sabe que temos rezado assim, os pais e as mães que estão aqui presentes? Ou que o meu filho consiga um emprego melhor que o meu. Que o meu filho, e tem que rezar para isso sim. Não estou dizendo que não, que tem que ser um pobre. Não, tem, mas aquilo que vem primeiro. O que vem primeiro na nossa oração revela onde está o nosso coração. Se primeiro eu peço as coisas deste mundo para Deus, revela que o meu coração está pautado para as coisas deste mundo. Se minha vida primeiro, na minha oração primeira, é o louvor a Deus e pedir a Deus a graça da santidade, é sinal que o nosso coração está voltado para a eternidade. Como tem sido a sua oração? O que você tem pedido primeiro a Deus? O céu ou as coisas deste mundo que passa? Aquilo pode fazer um exame de consciência hoje, todos nós, na nossa oração. O que nós pedimos a Deus por primeiro, revela onde está o nosso coração, na areia ou na rocha. Quando eu pedi para você, estenda suas mãos para o altar, se no seu coração primeiro veio o desejo de céu, a sua vida está construída sobre a rocha. Se primeiro veio, cura o meu gato, o meu papagaio, ajuda a arrumar uma namorada, o seu coração está neste mundo. Não é errado pedir isso, não estou dizendo que é errado, mas aquilo que vem primeiro dentro de nós, revela se o nosso coração está na areia ou está na rocha.
O que você tem pedido a Deus? Será que na nossa oração tem pedido a Deus misericórdia? Me faz ser santo, me ajuda, me converte. Oh Deus, me emagrece para eu arrumar uma namorada. Oh Deus, me dá uma namorada bem rica. Oh Deus, me dá um homem bem rico. Me dá um homem com carro. Oh Deus, me faz ganhar na Mega Sena. Oh Deus, me faz ganhar, achar dinheiro na rua. Oh Deus, me faz isso. Vocês estão rindo porque estão percebendo que é verdade o que eu estou dizendo. Porque nós queremos aquilo que Deus tem para nós neste mundo. E Ele tem muita coisa para dar e Ele dá. Nós sabemos que dá. Mas o essencial para Deus não é o teu emprego, é o teu coração na eternidade. E é isso que é construir. Porque nós falamos assim: eu vou construir a minha vida sobre a rocha, a minha casa sobre a rocha que é Cristo. Mas nós precisamos perceber que isso se constrói naquilo que é concreto, nas escolhas concretas, nas realidades concretas do dia a dia. Senão eu acho assim: eu estou construindo minha vida sobre a rocha, porque eu sei que a rocha é Cristo, a rocha é Jesus. Oh Deus rocha, Deus poderoso, a minha vida está sobre a rocha, mas as minhas escolhas estão pautadas por este mundo primeiro. Não é rocha não, é areia. É areia. E vamos chegar no destino das duas casas, já já. Porque aquele que constrói a rocha é um homem que ouve a palavra, é uma mulher que ouve a palavra, que declara que Jesus é o Senhor, mas também é uma pessoa comprometida com a palavra. Ela não se contenta com as facilidades desse mundo, não vive uma espiritualidade Nutella. Já viu agora, tem essa expressão Nutella, uma geração Nutella, já ouviram isso, sim ou não? O que é isso? Uma geração frouxa, que tem uma espiritualidade frouxa. A nossa espiritualidade não é Nutella, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade raiz, enraizada na salvação e em Cristo Jesus. A espiritualidade: eu amo a Deus, deu uma dor de barriga, já não amo mais a Deus. Eu sou fiel a Deus, pisei no espinho, já não amo mais a Deus. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade Nutella é aquela: eu amo a Deus e quando estou sentindo um arrepio, eu parei de arrepiar, não quero mais rezar. Meu Deus do céu, isso não é espiritualidade. Espiritualidade é o que? Eu oro porque eu amo a Deus, porque eu quero estar na presença de Deus, porque eu estou em Deus, não tenho vontade de rezar, não tem problema, eu estou diante de Deus do mesmo jeito, não tenho o que falar, não tem problema, eu me silencio diante de Deus, não tenho gosto, não tenho vontade. Uma espiritualidade Nutella, sabe qual que é? Agora eu vou puxar a orelha de quem está em casa, olhando para essa câmera aqui onde está o coruja. Espiritualidade Nutella é aquela que fica sentado no sofá assistindo Canção Nova e não vai à missa na sua paróquia aos domingos, por preguiça. Isso é espiritualidade Nutella. Não está em coragem de levantar do sofá e ir à missa, porque é lá que Cristo está te esperando, também através da Canção Nova, mas o sacramento é presencial. Isso é uma espiritualidade Nutella, espiritualidade Nutella, do qual eu busco a Deus por prazer e não por vontade, e não pela vontade. E aí, construir sobre a rocha é pautar toda a nossa vida pela vontade do Pai. Veja, escute muito bem aquilo que o meu pai espiritual e intelectual, que eu amo demais, Raniero Cantalamessa, ele diz: construir sobre a rocha, espiritualidade Nutella. Padre Alan dizendo: é aquela pessoa que traz o celular para a missa e não coloca no silencioso ou não desliga. Isso é uma espiritualidade Nutella. Não está enraizada em Cristo, está enraizada no mundo, esperando alguém ligar e receber a mensagem. Fecha parênteses, Raniero Cantalamessa. Construir sobre a rocha é pautar toda a nossa vida pela vontade do Pai, pois as portas do céu só se abrem para quem faz a vontade do Pai. Olha que bonito, que profundo. Você quer ir para o céu, sim ou não? Você quer chegar lá o dia que a morte te visitar, que São Pedro abra as portas do céu para você, sim ou não? Sim. Construir sobre a rocha é pautar toda a sua vida pela vontade do Pai, pois as portas do céu só se abrem para quem faz a vontade do Pai.
Isso é construir sobre a rocha, a nossa vida, toda a nossa vida, porque as portas do céu só se abrirão para quem faz a vontade do Pai. Claro, temos nossos pecados, as nossas carências, as nossas misérias, as nossas fragilidades, sim, não estou dizendo para ninguém ser anjo, Deus não quer que ninguém seja anjo. Se Ele quisesse que você fosse um anjo, Ele te daria uma asinha. Você tem asa aí? Tem asa aí? Alguém com asa aí? Só os anjos espirituais, que a gente não consegue ver, que está cheio aqui, como dizia o padre Marcelo Rossi. Tem anjos subindo e descendo, isso é verdade. E aqui, uma representação de São Miguel Arcanjo, que tem asa. Mas aqui os meros humanos, alguém tem asa? Você em casa tem uma asinha aí? Você tem asa? Que bom, graças a Deus, glória a Deus. Fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, cada um de nós. Claro que nós temos, como dizia, a tudo aquilo que são os nossos pecados, erros, misérias. Eu sei dos meus, eu olho no espelho todo dia, e lá eu enxergo no espelho espiritual a minha miséria. Mas fazer a vontade do Pai não é se tornar um anjo. Fazer a vontade do Pai é se comprometer com a palavra de Deus todos os dias, nas atitudes concretas da nossa vida. No casamento, no trabalho, na rua, na igreja, na faculdade, no grupo, enfim, nas coisas concretas. Porque as portas do céu só se abrem para quem faz a vontade do... Quem constrói sobre a rocha sua casa, gasta mais tempo, gasta energia, muitas energias, mas constrói, olha que lindo, Raniero canta la mesa, mas constrói uma bela casa, grande, acolhedora. É difícil, trabalhoso, gasta energia, gasta tempo, mas uma casa grande, acolhedora, e a pessoa se alegra, porque pode acolher o próprio Deus que vem morar com ele. Quem constrói a casa sobre a rocha, Deus vem morar na tua casa. Deus vem morar com você, na tua casa. Quando nós construímos a nossa casa, a nossa vida, sobre a vontade do Pai, o Pai vem morar morar conosco. É difícil, demora, gasta energias, eu tenho que suar a camisa, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que fazer tudo isso. Não, talvez eu fique olhando lá, quem construiu sobre a areia, nossa, ele já construiu a casa dele, olha, ele já está desfrutando a casa dele, ele já está sentado lá naquele sofá maravilhoso, com uma televisão de 100 polegadas, curtindo a casa que ele construiu sobre a areia, mas eu estou aqui, tadinho de mim, subindo a primeira parede ainda, a primeira fileira de tijolo, está difícil, mas quando nós terminamos a nossa casa, Deus vem morar conosco. Olha que bonito, para nós percebermos que a vida de santidade é suar a camisa, é dificuldade sim, é olhar para o mundo e imaginar, ver, às vezes o mundo está mais feliz do que nós, mas o que eles vivem é uma alegria passageira, e a nossa alegria, ela está pautada na rocha que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. E aí, nós percebemos, no final, que construir as duas pessoas, são duas escolhas distintas, mas aí vem a consequência de construir a casa. Vejam, quem construiu sobre a areia, era uma pessoa católica, cristã, que vinha a canção nova de Deus, mas a sua vida não estava pautada no céu, estava pautada pelas coisas terrenas. Uma pessoa de bem, católica. Aquele que construiu sobre a rocha, católica, de bem, rezava, de santidade, mas a prioridade da tua vida eram as coisas do céu, e não as coisas deste mundo. Os dois construíram, chegaram ao objetivo, as duas casas prontas, a mansão sobre a rocha e o casebre, a mansão sobre a areia e o casebre sobre a rocha. Porém, todo mundo tem dificuldade na vida, sim ou não? Os ricos têm dificuldade na vida, sim ou não? Os pobres têm dificuldade na vida, sim ou não? As mulheres têm dificuldade na vida, sim ou não? Os homens têm dificuldade na vida, sim ou não? A tempestade vem sobre todos, sobre a rocha e sobre a areia, sobre a mansão, sobre a areia e sobre o casebre, sobre a rocha. A tempestade veio,
E eu, gente, eu moro num prédio no 7º andar. Esses ventos que batem 5, 6 horas da manhã, que parece que o prédio vai cair. Eu acordo assustado com esses ventos que tem aqui, meu Deus do céu. Eu tomo um susto. Mas o vento passa, a casa continua em... Quem constrói sobre a rocha? A tempestade vem sobre todos. Mas quando passa a tempestade, a casa na rocha pode ser um casebre, mas ela está em? E a mansão construída sobre a areia, ela está desmoronada. Se nós construímos a nossa vida em Cristo Jesus, na fidelidade à vontade do Pai, pode vir a tempestade que for, a casa não cai, porque Deus está dentro da casa. Porque Deus tem a prioridade na nossa casa. Seja lá qual for a tempestade, Jesus está nos prometendo, não sou eu que estou falando. Seja lá qual for a tempestade, se a nossa casa é construída sobre a rocha, pode vir a tempestade que for, o tsunami que for, a nossa casa não desmorona, porque quem sustenta a nossa casa é Deus. Só as portas do céu só se abrem para quem faz a vontade do... Por isso eu preciso deixar morrer as minhas vontades, os meus planos, os meus sonhos, os meus passos, para que a vontade de Deus possa ter a prioridade na minha vida. A escolha é tua, a escolha é minha. Vamos construir a casa sobre a areia ou sobre a rocha? A casa sobre a areia ou sobre a rocha? O que nós vamos escolher? Que a nossa vida seja pautada pela vontade de Deus, ou que mesmo rezando, a minha vontade prevaleça. Vamos ficar em pé para podermos rezar. Mas antes de nós cantarmos, coloque a mão sobre o seu coração. Seja sincero com você nesta hora. A sua casa está construída sobre onde? Qual é a prioridade na tua vida? As tuas necessidades ou a vontade de Deus? Onde o seu coração está? Qual é a maior necessidade do seu coração? Se converter, mudar de vida, ser mais santo, ou ganhar na Mega Sena, comprar o carrão que você quer e fazer a viagem que você quer? Porque nós queremos, como filhos de Deus, fazer a vontade do Pai. Agora vamos cantar declarando isso, porque não importa onde nós estamos construindo a nossa casa, talvez é sobre a areia, o que importa agora é a nossa escolha de construirmos sobre a rocha. Ainda há tempo de retomar o projeto, de construir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Se estava construindo sobre a areia, não tem problema, não, fica na paz, fica tranquilo, que Deus, se nós decidimos por Ele, Ele pode corrigir o nosso projeto e fazer com que a nossa casa seja construída sobre a rocha. Cantemos. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Vai cantando e ouvindo você está Onde eu cantando. posso ir? Vai tomando posse dessa oração. Que eu procuro, vai perceber por tua voz. A vontade de Deus é a nossa prioridade. Os meus passos
passos são teus. O meu próximo minuto é O meu teu. próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio Feche em os ti. olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Agora com suas palavras, vai dizendo para Deus que você quer fazer a vontade dEle. Vai dizendo com suas palavras que você quer construir a sua casa sobre a rocha. Que na sua liberdade, mesmo diante das suas misérias, mesmo diante dos nossos medos, mesmo diante das nossas inseguranças, nós decidimos construir a nossa casa sobre a rocha. Nós queremos dar a seguir a vontade do Pai, trilhar o caminho da vontade do Pai. Vai, irmãos, dizendo com suas palavras, vai orando ao seu Deus, ao seu Senhor. Eu quero, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero construir a minha casa sobre a tua rocha. Eu quero construir a minha casa sobre a tua vontade. Eu quero trilhar um caminho de fidelidade, de obediência à tua voz, Senhor. Porque eu sei que os seus planos são os melhores para mim, Deus. Sim, Pai, eu sei, eu reconheço que os teus planos são os melhores para mim. E eu quero voltar a sonhar os teus planos para mim, Senhor. E eu quero voltar a sonhar. Eu quero voltar a pautar a minha vida pela fidelidade, pela radicalidade, pela santidade, Senhor. E é isso que eu me decido nessa noite. É isso que eu me decido nesta hora. É isso que eu me decido nesse momento, diante da tua presença, da tua palavra. Eu quero, Senhor, não construir mais a minha casa sobre a areia. Que as minhas escolhas não sejam escolhas mais terrenas, pautadas por este mundo, não. Mas eu quero, Pai, eu quero pautar a minha vida pela eternidade, pelas escolhas do céu. Construir a minha vida sobre a rocha. Eu quero ter uma vida de dependência a Ti, Senhor. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. E agora vai orando no Espírito, para que o Espírito mesmo nos convença disso, para que o Espírito nos convença da necessidade de construirmos a nossa casa sobre a rocha. Que as nossas escolhas sejam as escolhas de Deus. Que a minha vontade seja em comunhão com a vontade de Deus. Que a minha espiritualidade não seja mais uma espiritualidade Nutella, que seja uma espiritualidade pautada pela fidelidade. E é isso que nós queremos, Senhor. E vai deixando o Espírito, vai orando com força, com qualidade, vai orando com intensidade agora, de quem reconhece que precisa mais e mais escolher pela vontade de Deus. Para aquele que precisa escolher pela vontade do Senhor, você que nos acompanha de casa também, renuncie agora às tuas vontades, os teus planos terrenos, os teus sonhos egoístas, os teus planos egoístas. Renuncie agora para sonhar os sonhos de Deus. Renuncie os teus planos egoístas para sonhar os sonhos de Deus, porque o Pai tem um sonho, um projeto de felicidade para todos nós. O Pai tem um sonho, um projeto de felicidade para nós nesta hora. Porque os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Levanta os seus braços agora. Silencie um pouquinho o seu coração. Com seus braços você está se rendendo. A atitude de levantar os braços agora é dizer para Deus assim: tudo que é egoísta dentro de mim eu deixo para trás. Os meus sonhos egoístas, materialistas, ficam para trás. Eu estou me submetendo, eu estou me rendendo à tua vontade, Deus. Porque eu quero voltar a sonhar os teus sonhos para mim. Eu quero voltar a sonhar os teus sonhos, porque eu sei, Pai,
que os seus sonhos, os seus planos são planos de felicidades, são sonhos de felicidade para mim. E agora cante: os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Levanta o teu braço o mais alto que você puder, como alguém que está se rendendo a Deus, ao teu Pai, à vontade do teu Os Pai. meus passos são Canta isso, amado. teus. Declara isso. O meu próximo minuto é teu. Canta, amado. Se não for assim, Declara não isso. me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Só as vozes agora. Eu me abro ao teu querer. Desde o início. Eu me abro ao teu querer. Cante e escute Me isso. rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Quero conhecer os teus planos. Força, igreja. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só fizeram fracassar. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Agora se convence disso. Sem ti nada eu posso fazer. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso Onde ir? eu posso ir? Se o céu que eu procuro Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. por tua voz. Os meus passos. Os meus passos são Canta. teus. Canta se convencendo dessa O meu verdade. próximo minuto é Canta se teu. convencendo disso. A nossa vida está em Deus. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em Feche ti. os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. Com todo o ministério. O meu próximo Para o mundo minuto ouvir é isso. teu. Para você se convencer disso, dessa Se verdade. não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Meus Passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Lembre dessa verdade. As portas do céu só se abrem para aqueles que fazem a vontade do Pai. Podemos aplaudir a Deus por nos convencer e nos amar nessa certeza e nessa verdade.